Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do Colégio Naval de 1996. Dadas as afirmativas a seguir, essas 5, precisamos determinar quantas delas são verdadeiras. Perceba que todas elas trabalham com a expressão x na quinta menos 1. E vamos colocar aqui embaixo, portanto, vamos dizer que f de x é uma função, e é justamente essa função, x elevado na quinta potência, menos 1. Perceba que, olhando para essas 5 afirmativas, a gente já consegue descartar 3 alternativas, 3 afirmativas. A gente consegue descartar a afirmativa 1, a afirmativa 4 e a afirmativa 5. E por que nós podemos, já de início, descartar essas 3 afirmativas? Porque, olha só, pense nesta função aqui, ó. Essa função, ela tem x igual a menos 1 como raiz. X igual a menos 1 é a raiz dessa função. Porque se a gente colocar aqui, ó, no lugar desse x, o número menos 1, vai dar 0 nessa expressão, deve dar tudo 0. Só que essa função f aqui, aplicada no menos 1, vamos ver o que acontece. Ó. Quanto que vale f de menos 1? Dá menos 1 elevado na quinta potência, menos 1. Só que como o 5 é um número ímpar, menos 1 elevado na quinta potência dá menos 1. Então fica menos 1, dá menos 2. E, portanto, enquanto essa função f, quando aplicada no menos 1, resulta em menos 2, essa função aqui do lado direito, quando aplicada no menos 1, dá 0. Então são duas funções distintas, não são funções equivalentes. Então a gente vai descartar o item 0, o item 1. Né? Podemos descartar o item 4 da mesma maneira, porque olha só, x ao cubo mais 1, se nós colocarmos no lugar do x o número menos 1, vai dar 0. Menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Né? E 0 vezes, aqui vai dar 0 também, né? Para x igual a menos 1, 0 vezes 0 dá 0. Então, essa função aqui do lado direito, ela tem x igual a menos 1 como raiz, só que essa função f de x, x na quinta menos 1, f de menos 1 é igual a menos 2, então essas duas expressões não podem ser equivalentes. E da mesma maneira para o item 5, né, porque a gente tem um x mais 1 aqui, temos um x mais 1 nessa posição, então essa função aqui do lado direito, ela possui como raiz, uma das suas raízes é x igual a menos 1. Então, descartamos o item 1, o 4 e o 5. Vamos analisar agora se os itens 2 e 3 eles são verdadeiros. Então, para a gente fazer os itens 2 e 3, nós vamos utilizar um seguinte produto notável, que é esse daqui, ó, x elevado na n menos 1. O n aqui seria um número natural. Bom, x elevado na n menos 1, a gente pode escrever assim, ó, como x menos 1 vezes x elevado na n menos 1 mais x elevado na n menos 2 mais, e assim por diante, x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui é um produto notável. Para você provar isso, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Pense que isso aqui é um polinômio, daí você faz uma divisão polinomial deste daqui por esse polinômio do primeiro grau. Quando você fizer a divisão polinomial, né, pelo método das chaves, por exemplo, você vai obter isso aqui como quociente e 0 como resto. Então, x elevado na n menos 1 dividido, né, por x menos 1, obtemos esse polinômio aqui como quociente e a divisão é exata, ou seja, o resto é 0. Então, usando esse produto notável para a expressão x elevado na quinta menos 1, o que nós obtemos? Obtemos o seguinte, ó, x elevado na quinta menos 1 é x menos 1 vezes x elevado na quarta mais x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Portanto, o item 3 ele está correto. Agora vamos analisar se o item 2 está correto. Então, olha só, vamos tentar comparar essa expressão aqui do item 2 com essa daqui que eu acabei de fazer. Ó. Se a gente conseguir mostrar que o que eu circulei aqui em verde é igual
ao que eu circulei aqui em verde, então essas duas expressões elas são equivalentes, né? O x elevado na quinta menos 1 vai ser igual a essa expressão aqui que está do lado direito. Então como que a gente faz isso, né? Bom, essa parte aqui está nos sugerindo que a gente consegue escrever este polinômio aqui da seguinte forma. Será que a gente consegue escrever este polinômio x na quarta mais x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1 da seguinte forma? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. X menos 1 vezes. Isso aqui a gente vai tentar escrever como produto de dois polinômios do segundo grau. Assim, ó, x ao quadrado mais a vezes x mais 1 vezes x ao quadrado mais b vezes x mais 1. Né? O item 2 está nos sugerindo que a gente talvez consiga escrever essa expressão aqui desta forma em que o a é o 1 menos raiz de 5 sobre 2 e o b é o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver essa expressão aqui, ó, né? E vamos ver se a gente consegue comparar os coeficientes dessa expressão, do produto desses dois polinômios do segundo grau, com os coeficientes deste polinômio aqui. Então, vamos fazer isso agora. Então, olha só, desenvolvendo essa expressão, o que nós obtemos? Bom, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva algumas vezes, né? Então, vai ficar x ao quadrado, né? Esse vezes esse dá x ao quadrado, esse vezes esse dá mais b vezes x ao cubo, mais esse vezes esse vai dar o x ao quadrado. Daí depois vem mais, daí este vezes esse vai dar o ax ao cubo. Então vamos fazer assim, ó, ax ao cubo, mais esse vezes esse vai dar abx quadrado. A vezes b vezes x ao quadrado. E esse vezes esse vai dar ax vezes 1, que dá o a vezes x, mais a vezes x. E agora vamos fazer este vezes esse, que dá o x ao quadrado. Então vai ficar mais x ao quadrado. Esse vezes esse vai dar o b vezes x. Então mais b vezes x, mais 1 vezes 1 dá 1. Então se a gente for arrumar, né? Se a gente for somar esses monômios, o que nós vamos obter? Vamos obter o seguinte, ó. X na quarta, mais, somando aqui, ó, vamos obter x ao cubo vezes a mais b. Daí nós temos esses monômios aqui com o termo x ao quadrado. Daí fica mais x ao quadrado, 2 mais a vezes b. E aqui a gente junta, né? Fica x vezes a mais b mais 1. E agora a gente vai comparar essa parte aqui, esse polinômio, com este polinômio aqui, ó. Vamos comparar com esse. Vamos comparar coeficiente com coeficiente. Nós queremos fazer uma identidade polinomial entre este polinômio aqui e esse. Então, olha só. O termo que multiplica, o coeficiente que multiplica o x na quarta é 1, tanto aqui quanto aqui. O coeficiente que multiplica o x ao cubo aqui é o a mais b. Aqui é o 1. Então, a gente tem que ter a mais b igual a 1. O termo que multiplica o x ao quadrado aqui vale 1. E aqui vale 2 mais a vezes b. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter que 2 mais a vezes b tem que ser igual a 1. E olha só, aqui o a mais b multiplica o x. E aqui é o 1 que multiplica o x. Então, o que nós devemos ter? Nós devemos ter a mais b igual a 1, como eu já coloquei nessa posição. E o 1 é o termo independente dos dois polinômios, né? Então, nós temos essas duas equações aqui, ó. E a gente tem que se perguntar o seguinte: será que existem números reais, tais que a mais b vale 1 e a vezes b vale menos 1, né? Daqui a gente pode melhorar, né? Ficamos com a mais b igual a 1 e a vezes b igual a menos 1. Né? Passando esse 2 para o lado direito, fica 1 menos 2 dá menos 1. E agora a gente tem que se perguntar o seguinte: será que existem dois números reais, a e b, tais que a mais b vale 1 e a vezes b vale menos 1? Bom, a gente consegue resolver esse sistema aqui por meio de fórmula de Bhaskara. Daqui, por exemplo, a gente conclui que o b é igual
A1 menos A. Né? E agora a gente consegue colocar nessa expressão aqui, ó, o B que é igual a 1 menos A. Então vai ficar assim, vai ficar A vezes 1 menos A igual a menos 1. Ou seja, A menos A ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, daqui a gente consegue passar essa expressão aqui para o lado esquerdo, para o lado direito. Daí vamos obter A ao quadrado menos A menos 1 igual a 0. E quem é o discriminante desta equação aqui do segundo grau? Ó? Então vamos lá. O discriminante dessa equação do segundo grau é igual a menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Isso dá 1 mais 4, que é 5. Ou seja, usando fórmula de Bhaskara, a gente conclui o quê? Que A é igual a menos menos 1, que dá 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada de 5, dividido por 2 vezes 1, ou seja, 2 vezes 1. Então, o A assume essas duas possibilidades. Ou o A é 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou o A é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Se a gente pensar que o A é 1 mais raiz de 5 sobre 2, substituindo aqui, por exemplo, nós vamos descobrir que o B é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E se a gente pensar que o A é 1 menos raiz de 5 sobre 2, se a gente substituir aqui, vamos obter que o B é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Portanto, teremos esta igualdade aqui, ó. De fato, podemos pensar que o A é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o B será, portanto, 1 menos raiz de 5 sobre 2. E os itens 2 e 3, eles estão corretos. E são os únicos corretos. Logo, vamos marcar, ó, como verdadeira a afirmativa B. Existem dois itens corretos. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.